Paz do Senhor, estamos aqui ao vivo na nossa sede de Peruíbe e eu quero convidar você a participar também, toda terça e quinta, às 22 horas. É um momento com uma palavra rápida. Logo após nós estamos orando. Quero que você ore junto conosco e você vai ver que Deus vai responder a tua oração, aquele milagre, aquele sobrenatural vai acontecer para a glória do Senhor. Lá no livro de Neemias, no capítulo 9, verso 28, está escrito assim: Mas tendo alcançado o repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Portanto, tu o deixavas nas mãos dos seus inimigos, de modo que estes dominassem sobre eles. Todavia, quando eles voltavam e clamavam a ti, tu os ouvias do céu, e segundo a tua misericórdia, os livrastes muitas vezes. Então você vê que esse versículo é um versículo bem resumido, que fala sobre o procedimento daquele povo, o povo de Deus que estava caminhando no deserto, e eles tinham se rebelado contra Deus, quantas vezes eles voltavam no pecado, e ali resume uma história de todo Israel, que após eles lerem a lei aqui, o Neemias, então ele mostra que há um padrão, uma recorrência na própria história, uma história que muitas vezes envolve nós, que pecamos, participamos de uma reunião, ouvimos uma palavra, se arrependemos, pedimos perdão para Deus, e novamente, muitas vezes, voltamos naquele mesmo tipo de pecado, um pecado contumaz, um pecado recorrente, mas a palavra de Deus diz que quando eles se arrependiam, diz aqui, todavia, quando eles voltavam a ti e clamavam, tu os ouvias do céu, e segundo a tua misericórdia, os livrastes muitas vezes. Então você vê que o Senhor, ele tem um padrão, ele tem uma maneira de ser, de perdoar, de agir com misericórdia, enquanto nós, como aquele povo israelita, muitas vezes estamos dessa mesma maneira no nosso agir, muitas vezes queremos deixar, abandonar o pecado, mas quando vemos já estamos praticando novamente. E aqui descreve então um ciclo onde Deus, ele concede o descanso para aquele povo. Eles estavam ali em paz, receberam a bênção quando entraram na terra prometida, um descanso que representa paz, provisão, representa a vitória, mas o povo então se acomodava, o povo novamente ficava olhando para as nações vizinhas e entrava na idolatria, abandonavam o Senhor. Então Deus entregava eles na mão dos inimigos, porque eles estavam se afastando do Senhor. Então, tem uma consequência, o pecado. Quando você peca, você se afasta de Deus, mas quando você reconhece, quando você mostra para Deus a sua dependência, quando o povo clamava, então Deus respondia com misericórdia. Assim acontece, diz aqui, Deus os livra quando eles vão a Ele, quando eles clamam. Então você vê que no livro de Juízes, no livro dos profetas, toda a história de Israel mostra esse proceder do povo, o povo que muitas vezes peca, se arrepende, mas quando tudo vai bem, vem aquela autoconfiança, vem aquele desprezo em relação à palavra do Senhor, naquela época a lei, mas quando vem o aperto, quando você se lembra de Deus, então Deus perdoa quando você pede perdão, e Ele muda a sorte das pessoas. A paciência de Deus, ela é algo incompreensível ao ser humano. A misericórdia de Deus, ela não é algo que nós conseguimos explicar. E o final da frase é poderosa, diz, e segundo a tua misericórdia, os livrastes muitas vezes. O foco está na fidelidade de Deus, não da fidelidade do povo de Israel, muitas vezes na nossa própria fidelidade, porque às vezes achamos que temos razão
que temos maneiras de agir e de pensar que estão de acordo com aquilo que nós sentimos, fomos ensinados, educados, muitas vezes algo que vai dentro de nós, como aquele sentimento que não quer nos abandonar, mas quando nós olhamos a palavra e confrontamos e sabemos que nós estamos fora da vontade de Deus, e nós se aproximamos através da oração, pedindo em nome do Senhor Jesus o perdão, então Deus olha para nós com misericórdia e Ele nos perdoa. E diz aqui que Ele não livrou apenas uma vez, nem duas, mas muitas vezes. Ou seja, o amor de Deus, ele é persistente. Ele tem prazer em restaurar, em recomeçar a história conosco. E hoje pode ser a noite do teu recomeço, onde você olha quantas vezes você poderia ter tomado procedimentos diferentes, muitas vezes não querer falar demais, muitas vezes não se calar para ficar apático a uma situação, mas que você entenda que Deus, Ele disciplina, mas Ele não abandona. Mas você tem que olhar para a palavra de Deus e procurar se enquadrar naquilo que o Senhor deseja, naquilo que o Senhor tem para nós, que é o melhor. Então, quando Ele diz aqui que Deus deixava eles nas mãos dos inimigos, essa disciplina tem um propósito de você reconhecer que muitas vezes pelo teu comportamento você está passando em situações difíceis, situações que você não gostaria de estar passando, provas, como diz, situações que são angustiantes, são aborrecidas, mas quando você entende que tudo isso é onde Deus quer conduzir você ao arrependimento, que a disciplina de Deus é uma expressão do seu amor, está escrito lá em Hebreus capítulo 12, verso 6, então você vê que Deus, Ele não rejeita o clamor, Ele ouve, e o versículo diz, quando eles voltavam e clamavam a ti, tu os ouvias. Deus permite o aperto, mas nenhuma oração sincera vai ficar sem resposta. Hoje você tem que fazer uma análise do teu comportamento, da tua maneira de agir no dia a dia, dos teus relacionamentos, para que você possa se aproximar de Deus com confiança, com arrependimento, para que esse final de ano que se aproxima, essa comemoração do Natal, seja realmente o renascer do nosso Senhor Jesus Cristo dentro do teu coração. Que a tua vida possa ser uma vida de bênção, de prosperidade, onde o ouvido de Deus realmente não está fechado, mas ele depende de você. Mesmo que você já tenha caído em erros que você já tinha cometido antes, peça perdão. Então, quando você entende que aqui no capítulo 28 de Neemias, o Senhor está nos lembrando que Ele não abandona a sua aliança. Para nós, tempo da graça, a aliança conquistada por Jesus na cruz, onde Ele diz que tudo que era contrário a nós foi riscado. Ele nos perdoou quando nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E aí, quando você olha de uma maneira espiritual e você compreende o amor de Deus, que Deus quer o melhor para cada filho e filha, então o nosso passado, as nossas quedas, eles não impedem um futuro abençoado, aonde você recebe graça e misericórdia do Senhor, porque há sempre um caminho de volta. Ele nos livra não por merecimento, mas pela sua graça. E se alguém está vivendo esse ciclo de arrependimento, perdão, novamente pecado, ou seja, dor, clamor, essa palavra traz uma esperança. Deus vai te resgatar. Quantas vezes você pedir perdão? Quantas vezes você pedir misericórdia do Senhor? Quantas vezes você pedir ao Senhor Jesus que te liberte? Ele é o único que pode nos libertar do vício, do pecado, da raiz de amargura, da tristeza, da depressão. Tantas situações que no dia a dia foram sendo criadas dentro de nós. Uma bagagem muitas vezes pesada, uma bagagem de depressão, uma bagagem de angústias. Talvez você tenha nascido
num lar onde você viu muito sofrimento, briga dos teus pais, talvez abandono, talvez você sentiu-se tantas vezes na adolescência só, mas tem uma esperança. A misericórdia do Senhor é maior do que as nossas falhas e há sempre um livramento para quem se volta para o Senhor. Que você, nesta noite, possa fazer uma autorreflexão naquilo que você precisa ser transformado e mudado, para que Deus possa realmente te conceder um final de ano abençoado, um Natal na presença do Senhor Jesus. Nós sabemos que muitas vezes pessoas condenam árvore de Natal, enfeites, mesmo o Papai Noel diz que traz idolatria para as crianças, mas tudo depende do olhar, porque nada nem ninguém pode roubar a glória do Senhor. O sacrifício de Jesus na cruz foi único. E ali naquele sacrifício, ele nos deu condição de nós olharmos para aquela cruz, ver aquela cruz vazia, ver o Senhor Jesus ressurreto e acreditar na sua promessa, que ele está realmente no meio de nós. Então chegue ao Senhor com muita fé, com muita alegria no teu coração. Não olhe para as tuas circunstâncias, mas peça perdão a Deus e peça que Ele mude a tua situação, que Ele te cure, que Ele te restaure, que Ele traga uma nova esperança para você e você verá que você vai ter um final de ano abençoado na presença do Pai, com muita alegria, porque Deus vai estar presente com você e a alegria do Senhor é a nossa força. Reflita sobre isso nesse momento e vamos orar, porque é momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, meu Deus amado e soberano, eu quero agora, Senhor, junto com o teu povo, agradecer por essa palavra, saber, Senhor, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, que o Senhor não abandona aqueles que vão a Ti, aqueles que realmente querem viver segundo a Tua promessa, segundo a aliança, segundo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um. Então, meu Deus, que nessa hora o Senhor traga a restauração, a cura, o milagre, para que todos nós possamos agora sentir a Tua presença, saber que o Senhor é o Deus que cura, que restaura, que aqueles que vão a Ti nunca voltaram com as mãos vazias, mas o Senhor ouviu, o Senhor respondeu e o Senhor restaurou. Então ouve agora, Senhor, cada pessoa que está buscando a Tua presença, cada pessoa, Senhor, que está indo a Ti, pedindo um momento de cura, pedindo, Senhor, meu Deus, um livramento, pedindo, Senhor, que o Senhor tire a dor interior desse coração, essa mágoa, essa tristeza que persiste em ficar, mas que em nome de Jesus, tudo agora caia por terra e a Tua glória seja derramada. Abençoa também nas mais variadas áreas, essa pessoa que está se aproximando do final do ano, está muito preocupada com a sua crise financeira, com a sua situação, mas traz um alívio, traz um acordo, traz, meu Deus, uma mudança. Essa pessoa que anda em meio à confusão e muitas vezes não sabe como começa e nem como termina, mas que toda a confusão, toda a discórdia caia por terra e que a Tua glória seja derramada, porque o Senhor não é Deus de confusão, mas é Deus de bênçãos e de união. Então, une, Senhor, agora todos os corações, eu te peço em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a cada pessoa que está buscando, naquilo que ela está entregando em Tuas mãos, para que a Tua glória seja derramada, o Teu Shekinah, e essa pessoa possa sentir o alívio e a mudança dentro de si. Abençoa as nações do mundo inteiro, abençoa, Senhor, a nossa cidade de Peruíbe, o nosso país, a nossa casa e os nossos familiares. Fica ao nosso lado e livra-nos de todo mal. Assim nós oramos e já te agradecemos. No nome santo de Jesus, diga amém e graças a Deus. Aleluias. Erga a tua mão ao alto, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fica na bênção e na paz do Senhor Jesus. Amanhã, quarta-feira, não teremos a nossa reunião das 18 às 19,
mas aguardo você na próxima quinta-feira novamente, na nossa live, às 22 horas, sempre nessa página facebook.com/Paz e Vida Peruíbe. Também tem no YouTube, Pastor Guilherme Correia, você procura lá, Peruíbe, que você vai encontrar. Fiquem na bênção e na paz, que Deus te abençoe. É tempo de se entregar. Domingo às 7h30 não pode faltar. A presença de Deus vem te abençoar. De braços abertos Ele vai te receber. Na casa do Pai, tua fé vai renascer. Venha, venha buscar a presença de Deus na paz e